Cara, que atmosfera. Cada vez mais, quando eu subo aqui, eu tenho vontade de ficar embaixo. Tão gostosa essa atmosfera de adoração. Mas eu queria rapidamente continuar esse culto. Eu queria nesse momento rapidamente trazer uma palavra que o Espírito tem para nós hoje. Você pode se assentar. E eu gosto de repetir, você pode se assentar, mas eu quero que o seu espírito fique em pé, pulando aqui na frente, agitado, concentrado, faminto, desesperado por mais dele, porque ainda tem muito mais. Quem crê nisso? Não, mas eu quero saber quem crê de verdade, quem crê que tem mais de Deus para nós essa noite? Aleluia! Glória a Deus! Muito bom estar com vocês aqui. Hoje está tendo uma dobradinha aqui, porque nosso papai fresco, Paulo Negrete, está ainda ajudando aí na semana de UTI, de intensidade, com os cuidados da princesa Lizzie. Mas que bom que ele está aqui com a gente estava com saudade. Daqui a pouco a Lizzie está aqui, a Mar, estão nos assistindo em casa. Mas é uma honra poder estar aqui, ministrando mais uma vez a palavra. E eu queria que a gente, como é o primeiro culto DIP, que os nossos ministros de adoração, o Éfer e a Cláudia estão, queria que a gente desse uma salva de palmas a ele. Vocês podem ficar em pé para a galera reconhecer. São os nossos ministros de adoração. São aí os soldados que Deus enviou para somar nesse exército, para a gente avançar na batalha, assim como todos os outros que estão aqui com a gente desde o começo, aqueles que vão chegar. Glória a Deus. Quem estava aqui no sábado passado? A maioria. Nós começamos uma série intitulada DNA. Nós falamos um pouco no nosso primeiro episódio da série, que assim como todos os seres humanos, eles recebem uma carga genética dos seus pais, um DNA. Nós recebemos um DNA do Espírito Santo, nós recebemos uma carga espiritual, uma herança genética que vem do céu, que vem da eternidade. E nós sabemos que quem conquistou isso por nós foi Jesus, conquistou essa herança maravilhosa, essa herança genética. E nós chegamos a falar, eu cheguei a comentar que existe uma grande diferença de você receber algo, você herdar algo e você desfrutar disso. Lembra que eu falei que se meu pai deixasse alguns bens, por exemplo, deixasse uma empresa para mim, essa é minha herança. Mas só esse fato, só o herdar, só ter o bem ali não faz nada, porque se eu largar lá, se eu não administrar, se eu não investir, se eu não fizer algo, vai ficar parado, sem utilidade, sem proveito, vai ficar algo ali estagnado. E eu falei que o que faz a diferença é eu pegar essa herança, tomar posse. Nós falamos que a ferramenta para isso é a oração, que nós estávamos até alinhados com a mensagem do pastor Danilo, no domingão, que ele falou sobre provocar o sobrenatural, provocar os céus, incomodar os céus. Então nós falamos que a oração era exatamente isso. Quando a gente vai lá na nossa herança e começa a pegar e começa a provocar, para que a gente viva ela. E agora, é importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda um pouco sobre como desfrutar. O que é desfrutar? Quais são os sinais que mostram que nós recebemos de fato um DNA espiritual e que nós estamos desfrutando disso? Nós estamos de fato pegando a nossa herança, tomando posse e fazendo com que ela seja visível, fazendo com que ela se torne em ações. Isso é mais ou menos para vocês entenderem que a gente precisa fazer isso, de pegar algo que nós recebemos e saber usar e poder manusear. Por exemplo, eu posso, ou qualquer outra pessoa, eu não, porque jamais eu teria essas condições. Vamos pensar, o Cristiano Ronaldo. Ele tem um filhinho lá, sei lá, acho que o menino deve estar com uns 12 anos, sei lá, 13 anos. O Cristiano Ronaldo pode, se ele quiser, amanhã, ir lá na concessionária da Ferrari e falar assim, ó, dá uma Ferrari 0 aí para mim.
e chegar para o filho dele, o Cristianinho, e falar: ó, filho, papai comprou uma Ferrari para você. Vai servir de alguma coisa para ele nesse momento? O que ele vai fazer com essa chave? Ele vai pegar no máximo, colocar no bolso e falar: papai, beleza, daqui 5 anos eu consigo usar, porque eu não tenho habilitação, não tenho maturidade, talvez nem alcance o pé no pedal. Então o Cristiano Ronaldo poderia dar herança para ele, mas se ele fizesse isso, beleza, recebeu, legal, mas ele não teria desfrutado disso, porque o fato de receber é muito diferente de desfrutar. Então, trazendo agora para a nossa mensagem, trazendo para o nosso DNA espiritual, quando a gente recebe essa herança genética do céu, quando a gente recebe o Espírito Santo com todas as características do reino, com todos os atributos, com toda a herança que Jesus conquistou, nós imediatamente recebemos, é gerado em nós uma fonte de águas dentro de nós. E aqui a fonte é para representar mesmo algo que jorra sem parar. Então, quando vem esse DNA em nós, nasce uma fonte aqui, uma fonte inesgotável de águas. E como a gente sabe disso? Jesus nos garante essa verdade, esse princípio. Está lá em João 4, do 7 a 14. Vamos ler esse texto e preste atenção no que Jesus fala a respeito do que a herança provoca em nós, do que o DNA espiritual provoca em nós. Versículo 7. É uma passagem conhecida, vocês vão identificar a passagem. É o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Versículo 8. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: peraí, como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí existe uma observação do autor: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus. Quando você ler isso, identifique como o DNA que veio sobre nós, porque é o Espírito Santo, é o dom de Deus, em muitas versões, em muitas palavras na Bíblia. Então esse aí, quando está o dom, é o Espírito Santo. Jesus já estava falando do Espírito Santo sem ela saber. Então fala: se você conhecesse o dom, se você conhecesse a herança, se você conhecesse a genética dos filhos de Deus, e quem lhe está pedindo, que era o caminho para você receber, era a condição para ela conseguir essa herança, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Nessa hora a mulher estava assim: cara, do que a gente está falando? Porque ela estava entendendo pela perspectiva natural. Estamos falando de água, mas espera aí, ele tem uma água viva, uma água diferente, que não vai me dar... Aí continua o diálogo: espera aí, mas o Senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo. Ela está com a mentalidade aqui: onde pode conseguir essa tal de água viva aí? Ela ficou interessada, falou: nossa, que água especial é essa? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que nós estamos aqui bebendo, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o gado? Jesus respondeu: quem bebe dessa água vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, repita, em mim, fala agora, se tornará em mim, repete, em mim, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Cara, olha que incrível. Jesus está falando isso para nós hoje. Ele está perguntando: ei, vocês já receberam o DNA do papai? O Espírito Santo já habita aí? Nós falamos na série passada. Sim, Jesus. Então sabe o que acontece agora? Automaticamente existe uma fonte aí dentro de você, dentro de mim, que está jorrando sem parar. Essa fonte é o Espírito Santo de Deus.
Essa fonte que está jorrando, sabe o que ela está jorrando? Ela está jorrando cura para nós e através de nós. Essa fonte está gerando em nós o perdão, a cura da ferida da alma. Essa fonte que está jorrando em nós, ela traz paz. Essa fonte que está em nós, jorrando, traz poder do céu. Ela está jorrando em nós, está jorrando em nós. Porque essa é a herança que Jesus conquistou, o Espírito Santo. Então, não é simplesmente, cara, eu recebi a genética celestial, eu recebi o DNA do céu, eu recebi o Espírito Santo. Cara, nós recebemos algo que jorra o tempo todo. E o que ele está jorrando? Coisas lá da eternidade. Eu falei algumas. Está jorrando dons. Mas a questão é, se a gente sabe disso, o fato só de saber disso não é suficiente. Vamos para um exemplo bem terreno para entender o princípio espiritual. Se eu vou para um deserto, se eu vou para qualquer região lá do Egito, e fico andando naquele deserto, com um sol escaldante, um clima seco, árido, e aí de repente eu fico com uma sede insaciável, e começo a andar quilômetros e quilômetros, eu não acho água, eu estou com sede, ao ponto de morrer, e de repente, a hora que eu olho, eu vejo assim, uma fonte de águas. E vamos imaginar, um negócio assim, bem de filme de Hollywood, eu vejo saindo do chão aquela fonte assim, buf, jorrando sem controle, uma pressão, uma água para todo lado. A hora que eu olhar isso, eu vou ficar extremamente empolgado, vou falar, pronto, agora achei a solução para a minha sede, achei o que vai saciar a minha sede. Mas responda para mim, o fato de eu olhar, o fato de eu saber, o fato de eu estar vendo, isso vai saciar de fato a minha sede? O que vai saciar a minha sede? Eu pegar e fazer assim, eu vou até lá, e aí eu vou até essa fonte, vou caminhando até essa fonte, e quando eu chego nela, eu começo a saciar a minha sede, eu começo a beber essa água. Então, Jesus falou, existe uma fonte aí, eu estou garantindo, está jorrando águas sobrenaturais. Mas agora eu tenho uma segunda pergunta, nós estamos indo à fonte? Nós estamos indo lá e nos alimentando dessa fonte, bebendo dessa fonte? Nós estamos interagindo, nós estamos desfrutando da fonte? Ou ela está jorrando e se perdendo? Ou ela está jorrando e está caindo na terra, mas a gente não está conseguindo reter, a gente não está conseguindo transbordar para derramar nos outros. Então, essa fonte, ela vai nos mostrar, ela vai nos dar algumas evidências de que fato nós estamos indo nela. Porque se eu falo para você, cara, eu sou um cristão, se eu falo para você, tem uma fonte jorrando aqui, ou se eu nem falo, você só vai saber e vai comprovar através das minhas atitudes práticas. Nós sabemos que o mundo, ele precisa conhecer primeiro Jesus em nós, depois nas Escrituras. Eles precisam ver esse DNA em nós, e eu já falei que eles não vão ver pelas características físicas, porque ninguém aqui se parece com Jesus fisicamente. Mas eles precisam ver as características do DNA espiritual, e as evidências, os sinais, é quando a gente vai na fonte, e nós estamos lá no saciando da fonte. E esses sinais na Bíblia têm nome. Sabe qual é o nome dos sinais? A evidência de um novo nascimento do Espírito, a evidência de que há um DNA espiritual. Sabe como é o nome disso? É o fruto do Espírito. Porque o nosso DNA carnal, o nosso DNA genética humana, ele também tem sinais, e se chama obras da carne. Mas eu quero falar da nossa genética espiritual hoje, o nosso DNA. E eu quero
que a gente entenda esse princípio, porque a Bíblia fala de fruto, porque Jesus já trouxe um princípio, lá em Lucas 4:44, que ele fala: gente, fiquem tranquilos com os discursos, com as acusações, o que dizem e o que não dizem, porque sabe o que importa? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então uma figueira não pode dar mangas, uma mangueira não pode dar figos. Então não adianta nada eu ficar gritando para vocês e falar: eu tenho a genética de Cristo, eu tenho o DNA, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma unção. Isso não adianta nada, porque isso vai ser comprovado pelos frutos, pelo fruto que eu estou dando. Isso vai ser comprovado se há evidências de que eu estou indo na fonte, essa fonte que está jorrando. Porque se eu não estou demonstrando uma maneira, se eu não estou demonstrando uma vida que frutifica no Espírito, eu só estou olhando a fonte sabendo que ela está aqui, mas eu não estou indo até ela. Nós vamos fazer isso hoje, nós vamos identificar se nós estamos passando mais tempo na fonte, buscando beber essa água, buscando interagir e desfrutar dessa fonte que está jorrando em nós, ou se nós estamos mais tempo em outro lugar, e não interessa o lugar que seja, porque nada é melhor e nada importa, porque nós estamos saindo da nossa essência. E a Bíblia lá em Gálatas 5, 22 e 23 vai nos falar o que é o tal do fruto do Espírito. Paulo nos ajuda a identificar. Paulo nos ajuda porque ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele está ali direto na fonte, está jorrando revelação, está jorrando conhecimento. Então ele começa a falar para a gente: é simples, eu vou trazer aqui para vocês os sinais, para que vocês identifiquem se de fato vocês estão indo até a fonte, estão bebendo dessa fonte e está jorrando os sinais do Espírito. E ele começa: mas o fruto do Espírito é, primeira evidência, primeiro sinal, amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a gente vai analisar um pouquinho, e eu quero que você permita que o Espírito Santo que está aí comece a te mostrar e te ajudar a entender se está faltando algo, se está faltando algum componente. Se quando você estiver olhando e ouvindo a respeito desse fruto que tem vários componentes, vários gominhos, se está faltando algo. E o objetivo daqui não é você sair com a falta, é você sair sendo curado e recebendo e vivendo esse fruto. E o interessante é que tudo que nós lemos aqui na passagem, existe um padrão na terra. Amor, se nós formos perguntar nas ruas, perguntar em outras religiões, existe um conceito. Mas o que importa para nós aqui é o padrão do céu, é o padrão bíblico, é o padrão do Espírito, é o padrão da nossa herança. Porque às vezes você vai olhar e falar: não, eu tenho amor em mim. Não, eu tenho, esse fruto aqui está, o amor. Mas eu vou te ajudar a ver se é o amor no padrão da nossa herança, no padrão da genética do Espírito. Por quê? Porque esse amor, que começa abrindo a lista, é o amor ágape, é o amor que representava Jesus. Jesus era o amor encarnado. E como que foi o final, pelo menos uma parte, obviamente, da missão de Jesus, foi enfrentar uma cruz por amor. Então é um amor sacrificial, não é um amor sentimental, que quem está na fonte precisa jorrar. Não é amor sentimento, não é paixão simplesmente, é decisão. Amor é uma decisão. Nós amamos a Deus porque Ele decidiu nos amar primeiro. Deus não olhou para nós porque Ele já sabia o que ia acontecer. Mas Ele é amor e por isso Ele não tem amor. E aí Ele já tinha feito o plano perfeito para redimir a humanidade. Esse amor é obediente. João 14, 23 nos fala que quem ama a Deus
obedece aos seus mandamentos. A Bíblia simplesmente não fala quem ama a Deus, grita no louvor, quem ama a Deus, escreve cartinhas de amor para Ele, quem ama a Deus, cai na unção. Isso pode compreender, mas quem ama a Deus, o grande sinal é obediência a Ele, à palavra dEle. Por isso a Bíblia fala que Jesus foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de todo nome. Então pegue isso, esse é o padrão, para que você coloque na forma e veja se está realmente jorrando algo eterno ou algo terreno. Esse é o padrão que nós vamos amar o mundo. Por isso que todos os mandamentos, toda a lei, os profetas se resumem a 2 mandamentos. E ouçam, 2 mandamentos. Não são 2 dicas. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Amarás o teu próximo assim como você ama você mesmo. É decisão, é mandamento. Esse é o padrão. Paulo fala sobre algumas características desse amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 7. E eu quero que você analise se você já foi preenchido por esse tipo de amor. Se é isso que está jorrando em você, e se não tiver, não tem problema. Hoje é o dia de você sair com esse amor jorrando em você. O amor que tem que jorrar o amor é paciente, o amor que é bondoso, o amor que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com injustiça, mas se alegra com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a forma desse primeiro componente do fruto do Espírito, o amor. É isso que nós precisamos ter como parâmetro, como objetivo. É isso que acontece quando a gente vai na fonte. Se está faltando algo é porque está faltando um pouco mais de tempo na fonte, um pouco mais de sede pela fonte. E Deus, e o Espírito Santo, Ele é a fonte, então a gente só precisa ter Ele. Porque a gente vai ler isso e vai falar, cara, como é difícil, e lógico que é. Por isso que Deus falou, fiquem tranquilos, não vou deixar vocês sós. Quando eu subir, eu enviarei o Consolador. Ele vai auxiliar vocês nas suas fraquezas. Ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Aquilo que falta para você, porque está vindo do céu, Ele vai preencher. Esse é o objetivo. O segundo fruto, alegria. Sabe qual que é o padrão dessa alegria? É o padrão lá de Neemias 8:10. Sermos alegres em qualquer circunstância, porque sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabemos o que Paulo fala em Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse é o padrão de alegria. Um padrão que não olha para a circunstância. Então eu posso ter muito, posso não ter nada, eu sou alegre, porque a alegria do Senhor é minha força. Isso é genética, isso é quem carrega o DNA. Isso são características, evidências de quem carrega o DNA do Espírito Santo. É uma alegria que não é passageira. É uma alegria que nos faz dar risada em meio a uma tempestade. É alegria que usa a forma lá da eternidade, que não vê o hoje, mas vê o amanhã com os olhos da fé. Esse é o padrão. Esse é o padrão que tem que fluir, tem que jorrar de nós. Paz. Cara, nós temos até movimentos aí no mundo. A galera da paz e amor, do paz e amor. Tanto se fala de paz no mundo.
eu sou zen. Tem algumas religiões que têm como o centro da sua fé a paz. Uau! Mas não é esse padrão nosso. Nós temos um padrão bíblico para nos falar o que é a paz proveniente de quem herdou a genética espiritual. É a paz que nos permite, como está lá em Filipenses 4:6, não andarmos ansiosos por coisa alguma. É a paz que lança fora a ansiedade. Ansiedade é o medo do amanhã. Mas nós descansarmos em Deus faz a gente saber que o amanhã pertence a Ele, basta cada dia o nosso mal. Então eu não preciso ter ansiedade, eu não preciso saber o que vai ser do meu futuro, o que vai acontecer amanhã. Não, eu descanso nele, porque eu estou na fonte que me dá essa paz. A paz que excede, que está acima do entendimento humano. Por isso que nós precisamos ir na fonte que jorra para a vida eterna, a fonte do Espírito, porque ela vai nos trazer essa paz que no nosso entendimento humano é incompreensível. Esse é o padrão. E cara, eu ouvi um testemunho ontem do Juliano, esposo da Mili, do Louvor, que mais uma vez testificou em mim essa paz na vida dele e me trouxe um padrão. Recentemente, ele perdeu sua mãe. E cara, só quem já passou por isso sabe a dor de perder alguém tão amado. E ele veio falar para mim que estava compartilhando, ele falou: Vitão, cara, no dia do velório, eu estava lá, chorando, estava em luto. Mas aí eu comecei a falar com Deus, comecei a orar, comecei a me derramar. E ele começou a experimentar um consolo. Porque Jesus nos diz lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, que bem-aventurado, felizes são os que choram, porque eles são consolados. E ele começou a receber o consolo. O Espírito Santo veio, começou a consolar. E ele falou: cara, eu comecei a sentir a presença de Deus. E aí eu comecei a chorar, mas porque estava sendo consolado. E aí, cara, eu experimentei uma paz que me fez enterrar a minha mãe às 4 horas, acho que foi 4, 5 horas, e estar no culto às 6 horas. Todo mundo ficava assim: cara, mas como que você veio ao culto no dia que sua mãe morreu? Porque, cara, é uma paz que excede o seu entendimento. É um consolo que excede o seu entendimento. Só quem está na fonte sabe. Só quem está recebendo a fonte, se alimentando, ele estava aqui. Esse é o padrão que tem para nós disponível. Esse é o padrão de paz. Se por um acaso você tem vivido algo diferente disso, vá para a fonte. Vá para a fonte. Esse é o padrão. É o padrão que fez com que o salmista escrevesse lá no capítulo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei quem está comigo. Nós temos algumas pessoas que passaram por essa situação nesse momento de Covid. Temos irmãos da igreja que ficaram lá no ponto assim de quase, passaram pelo vale da sombra da morte. Eu ouvi o testemunho deles. E é sempre assim: Vitão, quando eu passei pelo vale da sombra da morte, eu me lembrei quem estava comigo, e a paz me invadiu. Esse é o padrão de quem tem a genética do Espírito. Não se contente e não se amolde a qualquer outro padrão, porque é o padrão do céu para nós. Outro, paciência. Essa paciência não é a paciência que o mundo vai falar. Por quê? É fácil a gente ser paciente com aquelas pessoas que pensam igual a gente. É fácil ser paciente com aquelas pessoas que nos amam. E ser paciente com aquelas pessoas que ainda não estão na fonte e que gostam de nos testar, que gostam às vezes de falar mal da gente, gostam de elevar a voz. E Paulo estava escrevendo à igreja, e ele falou isso lá em Filipenses 4:2. Nós sabemos e entendemos que devemos suportar uns aos outros com amor. Paulo estava direcionando a igreja: eu sei, gente, que vocês pensam diferente.
Eu sei que tem gente aí que está fluindo no profético. Eu sei que tem gente aí que é do ramo empresarial. Eu sei que tem gente aí que é do ramo dos mestres. Mas, cara, suporte um ao outro. Não deixe com que a fraqueza dele, a dificuldade dele, faça com que você perca a sua paciência e peque. Porque o mundo vai falar isso, seja paciente com quem é paciente com você. Esse não é o nosso padrão. Nosso padrão nos diz que quando vem uma palavra de ira sobre nós, a palavra branda acalma o furor. Não é pagar na mesma moeda. Jesus já falou, é dar a outra face. E é isso que está disponível para quando a gente vai na fonte. Esse é o padrão, esse é o sinal. E mais uma vez, se estiver faltando esses sinais em você, hoje é o dia de você ir até a fonte e começar a mudar. Porque o Espírito Santo, a genética dele está em nós para nos ajudar nisso. Outro fruto de quem está na fonte: amabilidade, ser amável, ser gentil. É sempre se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é abraçar a dor do outro. Isso é ser amável, ser gentil. Esse é o padrão que nós devemos seguir. Bondade. Cara, como essa bondade lá fora é deturpada. Mais uma vez, vão falar para você ser bom com aqueles que fazem o bem para você. Lá fora eles vão falar de algo que tem que ser 1 mais 1, tem que fechar no 2. Então se ele é bom com você, acrescenta mais bondade, vocês vão ser bons. Se ele é ruim com você, você devolve com ruindade, você não vai ser bom com ele. Mas aí Jesus vem e nos dá o padrão. Jesus, que era a própria fonte, ele fala, olha, quem está na fonte jorra um outro tipo de bondade. A bondade que ele ensina na parábola de Lucas 10, de 25 a 37. A parábola conhecida como a história do bom samaritano. Jesus conta uma parábola de que havia um judeu descendo de Jerusalém e ele se machuca, ele está passando necessidade, ele para à beira do caminho. Está ali com fome, com feridas, doente, machucado. E aí um monte de irmãos, pessoas que eram da mesma tribo, da mesma nação, um monte de judeus da aliança, o povo da aliança, sacerdotes, a Bíblia fala de levitas, aqueles que ministravam diante da presença de Deus, passam diante dessa pessoa, olham para ele, tchau. E passa um sacerdote, tchau. Passa um pastor, passa um ministro, passa um evangelista, ele está lá sofrendo. E aí quem passa? Um samaritano. E assim como na passagem que nós lemos lá da mulher, os samaritanos e os judeus não se dão bem. Os judeus olham para os samaritanos e entendem que eles são um povo que se perdeu na idolatria. Para eles é um povo que está sujo. Então tem uma rivalidade. Para eles os samaritanos são os caras mais pecadores. E um desses caras passa por um judeu, o bambambam, e o samaritano vai lá, limpa as feridas, cuida dessa pessoa, pega ele, leva para um hotel, fala para o cara, ó, estou pagando aqui a hospedagem dele, ele vai dormir numa cama quente, vai tomar um banho quente, ele vai ser bem alimentado, e tudo que ele consumir aqui, pode marcar que amanhã eu venho e acerto. Esse é o padrão de bondade de quem está na fonte. Quando a gente faz para as pessoas sem olhar nada em troca. Quando a gente faz para as pessoas, mesmo quando elas estão numa condição de piores pecadores. Porque elas não são em nada diferentes da gente. Elas são dignas do mesmo amor, do mesmo perdão, do mesmo cuidado. Então o padrão de bondade de Jesus é: ame, cuide, seja bom com todos, inclusive com os maus. Ore pelos seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Esse é o padrão. E se algo foge disso é porque a gente não está ainda na fonte, ou está faltando um tempo a mais na fonte. Esse é o padrão. Sétimo, fidelidade. Ser fiel a Deus. É a fidelidade de Efésios 6:6. É ser fiel quando ninguém está vendo.
Esse é o padrão nosso. É o padrão daqueles que carregam a genética espiritual. Nessa passagem, Paulo estava falando da figura do patrão e do funcionário. E ele fala para o funcionário: cara, não seja fiel só quando o seu patrão está vendo. Porque quando você está fazendo qualquer coisa, inclusive trabalhando, Deus está vendo, então faça para Ele. Por isso que Deus nos fala que os olhos dele estão sobre toda a terra, sobre os justos e injustos, sobre os bons e sobre os maus. Deus está nos vendo a todo momento, o Espírito Santo está nos olhando a todo momento. Então, o nosso padrão é sermos fiéis, mesmo quando ninguém está vendo, porque não existe isso. Sempre haverá alguém vendo, sempre Deus estará vendo, sempre o Espírito Santo estará vendo, sempre, sempre. Se nós formos no mais alto monte, lá Ele está. Se nós descermos até as mais profundezas, lá está. Davi dizendo: se eu me esconder no profundeza do oceano, lá Ele está. Se eu for ao céu, lá Ele está. Se eu descer ao abismo, lá Ele está. Então, se Ele está em todos os lugares, eu vou ser fiel a Ele a todo momento. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Oitavo, penúltimo, mansidão. Ser manso. Bem-aventurados, felizes são os mansos e humildes de coração, pois eles herdarão o reino. Ser manso, ser calmo. Como você tem se relacionado com sua mãe, com seu pai? Será que você tem respondido com mansidão? Como você tem se relacionado com as pessoas da faculdade ou com as pessoas do seu trabalho? Será que quando eles olham para você, eles percebem que há algo diferente? Porque lembre-se, nós somos sal nessa terra, luz nesse mundo. E se nós não provocarmos um contraste, está errado. As pessoas têm que olhar para o Mateusão e falar: cara, tem algo diferente em você. E ele fala: lógico que tem. Eu estou numa fonte que não para de jorrar, eu estou na fonte eterna. E eu quero te apresentar essa fonte. E é por isso que as minhas atitudes são diferentes. É por isso que as minhas atitudes têm um padrão diferente, não é o padrão da terra. É por isso que eu sou manso quando você está gritando comigo, porque não é você. Eu estou sendo manso porque a fonte está jorrando aqui e ela não me permite ser outra pessoa. Esse DNA não me permite ser outra pessoa. Porque muitas vezes a gente quer experimentar o fogo. Muitas vezes a gente quer experimentar a manifestação. Mas a gente não quer ter um caráter semelhante ao de Jesus. A gente não quer renunciar. A gente não quer ouvir um insulto e abençoar essa pessoa. É difícil. E mais uma vez eu repito, por isso o Espírito Santo nos ajuda. Por isso que nós não fazemos sozinhos. É por isso que Ele não dá simplesmente a genética. Ele nos dá a fonte para jorrar e para que a gente vá todos os dias nela. Se um dia você perceber que está difícil frutificar, vá na fonte mais um pouquinho, e Ele te fortalece, Ele te enche de fidelidade, Ele te enche de bondade, Ele te enche de mansidão. Na hora que você ouvir uma palavra, lembre-se da fonte, fala: Espírito Santo, faça a fonte jorrar. Eu não vou responder na mesma intensidade, eu não vou virar a cara, eu não vou amaldiçoar, eu não vou xingar, eu vou acalmar, eu vou amar. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Está disponível para nós. O último desses componentes do fruto, domínio próprio. Cara, eu sofri muito com isso. Eu sempre tive muita dificuldade de ter domínio próprio. E cara, todas as vezes eu ficava com raiva, porque quando eu perdia o meu domínio próprio, quando às vezes eu brigava e xingava, e o meu irmão Mateus está aqui, ele é prova o quantas vezes a gente jogando bola, eu e ele, com meu irmão, meu pai, a gente perdia a boa, um xingava o outro, e cara, eu estou xingando quem eu amo, e as pessoas olhando isso, sabendo que nós somos cristãos. Espera aí, o Vitor está longe da fonte, porque ter domínio próprio é você ter controle da sua língua, é você ter controle das suas emoções,
É você saber que a língua é a mesma que tem poder para dar vida e a morte. Tiago fala que a língua, mesmo sendo um músculo pequeno, ele é perigosíssimo. Ele compara como o leme de um grande navio. O leme comparado ao navio não é nada, mas é esse leme que faz com que o navio bata e destrua tudo. Então a gente tem que ter esse domínio próprio. Por quê? Porque é isso que jorra da nossa fonte. Lá no mundo, não olhe para o mundo não vai falar para você ter domínio próprio. O mundo vai continuar falando para você parar de ser tonto, para você parar de ficar ouvindo e deixa, e orando por eles. Quando Deus fala de vingança na Bíblia, Ele fala, cara, não deixe seu coração ser tomado por ódio, por vingança não. Minha é a vingança, deixa para mim, ora por ele, porque quando você faz isso, é como se brasas quentes ficassem em cima do seu inimigo. Ore por aqueles que te perseguem. Davi nos ensina sobre domínio próprio. Pensa, seja bem humano como ele era humano. Davi estava sendo perseguido por um homem chamado Saul, o rei de Israel. Davi sabia que ele já tinha sido escolhido para ser o novo rei, o sucessor, o ungido. E o cara estava querendo matar Davi. Então se Davi estivesse no mesmo ambiente, ele tentava matar, como tentou, jogando uma lança. E Davi está fugindo do rei. Davi simplesmente só está fugindo. Davi não fez nada. Porque nós sabemos que Saul estava sendo impulsionado por um desejo maligno. Saul saiu de perto da fonte. Saul saiu de perto da fonte que estava jorrando paz, jorrando unção. Mas Davi não saiu. Porque teve uma ocasião em que Saul estava perseguindo Davi. E aí eles andavam quilômetros e quilômetros, então tinha que fazer várias paradas. E aí ele parou com o exército. E no meio da noite, quem que chega lá? Davi com o seu exército. E olha, todo o exército de Saul dormindo. Inclusive, Saul estava com a cabeça no pé dele. E aí ele olha isso e fala, cara, esse cara não é mais rei. Está querendo me matar. Eu sou soldado. Eu vou acabar com isso agora, eu vou cortar a cabeça dele, pronto, acabou, igual eu fiz com Golias. Mas o padrão de Davi não era o padrão terreno. Davi estava numa fonte que jorra da eternidade e com conceitos da eternidade, com princípios da eternidade. Davi já tinha recebido um DNA espiritual, já tinha sido passado por um novo nascimento. Então ele fala, peraí, esse era para ser o padrão de um homem natural, de alguém que carrega algo natural, mas eu carrego a unção do Espírito, eu carrego o DNA espiritual. Então eu vou olhar para isso e falar, ai de mim, levantar a mão para o ungido de Deus, porque Deus ainda não tirou ele do trono. Esse é o padrão. Todo mundo queria matar, ele falou, não, ai de mim, erguer a mão para o ungido. Davi não falou isso como um homem, Davi falou isso daí como alguém que estava com uma genética espiritual, alguém que estava ali, bebendo da fonte. Agora vocês entendem porque ele escreve, assim como a corça suspira pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti. Davi tinha uma sede por essa fonte e ele ia todos os dias nessa fonte. Inclusive quando ele peca, comete adultério, ele corre para o quarto, vai para a fonte, rasga as roupas, começa a se arrepender. Começa a dizer, Deus, pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, os meus ossos doem, os meus ossos estão doendo porque eu pequei contra ti, porque eu me afastei da fonte, mas Senhor, tenha misericórdia de mim, pode tirar a coroa, pode tirar o castelo, pode tirar os empregados, mas não retira de mim um DNA espiritual, não retira de mim o teu espírito, tira tudo, mas não tira de mim a fonte. Era isso que ele falava. Porque o padrão dele era outro. É o padrão que a gente tem que viver hoje. É isso que eu quero inspirar. É isso que eu quero que a gente seja inspirado. O louvor pode subir. Nós vamos encerrar. O propósito espiritual para o culto de hoje, Deus me falou muito claro que para que Ele possa derramar a unção que nós estamos pedindo,
esse nível de unção que a gente lê nos avivamentos, primeiro ele precisa preparar a estrutura. Primeiro ele precisa trocar o nosso odre. Ele primeiro precisa corrigir o nosso caráter. A gente primeiro precisa abandonar as obras da carne. E não estou falando simplesmente de pecado. Estou falando de mentalidade da carne. Porque a Bíblia diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mas não basta ter a mentalidade, nós temos que ter o fruto, que é a evidência da mentalidade mudada. E é o que eu quero inspirar vocês a viver isso hoje. O Espírito Santo, ele é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que responde com fogo. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Entenda bem, ele convence do pecado, porque ele sabe que quando ele te convence, você confessa e abandona, você encontra misericórdia. É diferente de Satanás, que ele não te convence, ele te acusa. Ele te acusa porque quer que você viva uma vida de escravidão. Ele quer que você saiba que existe uma herança espiritual, mas que você deixe ela paradinha ali. Sabe o que Satanás quer fazer? O que infelizmente ele conseguiu fazer com muitas pessoas. Quando Jesus veio, quando Jesus se tornou carne e habitou entre nós, ele começou a falar dessa fonte, começou a falar dessa herança. E aí um grupo de religiosos começaram a apontar o dedo e falar: não, isso é mentira, porque eu sou o mestre em Israel, eu sei de todas as coisas. Alguns, quando começaram a olhar, falaram: cara, eu quero comprar essa unção, porque eles estavam olhando para o dom e não pelo Senhor do dom. E aí foi quando Jesus teve que falar uma verdade para eles e para nós. Muitos vão chegar diante de Deus no dia do juízo e vão falar assim: Pai, Deus, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu curei os enfermos, em seu nome eu fiz tantas coisas. Deus vai olhar e falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Sabe por que Deus fala isso? Porque fruto diz respeito a caráter. O fruto é a evidência da conversão. O fruto é a mudança. Então, se não tem fruto, pode até ter o dom, porque o dom é o Espírito que entrega, e Ele não retira, mas Ele vai nos cobrar. Então tem muita gente que vai viver uma vida inteira só querendo os dons, só querendo fluir, só querendo ver as pessoas caírem quando ele ora, só ver as pessoas sendo batizadas no fogo quando ele ora, só vendo as curas físicas. Mas lá dentro existe imoralidade sexual, lá dentro existe mentira, lá dentro existe ódio, lá dentro existe ganância, vaidade, existe inveja, lá dentro existe incredulidade, religiosidade. Lá dentro a fonte foi tampada, lá dentro ele mesmo quis tampar. Por isso a palavra fala, é muito claro: se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração, não tampe a fonte, deixa ela jorrar mais e vá até ela. Se coloque em pé nesse momento. Nós vamos, nesse momento, mais uma vez, nos mover no profético, com atos proféticos. Eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de fogo, eu vou explicar para vocês o que é fogo na perspectiva bíblica. Resumindo, fogo normalmente é usado na Bíblia para trazer duas situações: o fogo
que nós buscamos, que é o fogo de Isaías 6. É o fogo que faz a gente reconhecer que nós somos homens de impuros lábios, homens, mulheres, jovens, adolescentes de impuros lábios, que nós habitamos num povo de impuros lábios, mas que Deus manda um serafim pegar uma brasa de fogo e nos purificar. Então o fogo, na perspectiva bíblica, em uma das perspectivas, é santificação, é queimar aquilo que é obra da carne, é tirar aquilo que não é o fruto do Espírito, é fazer com que a gente fique mais perto da fonte, é fazer a gente mudar as posturas, é fazer a gente se decidir, se posicionar. E existe o outro lado, que é o fogo do juízo eterno. E hoje o Espírito Santo me falou que Ele quer invadir corações com um fogo purificador. Entenda o que eu falei, mas não é simplesmente pecado. Pode ser pecado, mas é uma mentalidade que ainda não está vivendo tudo que nós falamos do fruto do Espírito. É uma mentalidade que ainda tem dificuldade de amar, de liberar perdão, de ser fiel quando ninguém está vendo. É uma mentalidade que não consegue ainda ter paz em meio à tribulação, que ainda se envolve com ansiedade. E aqui na frente nós estamos, de forma profética, dizendo que há um mar de fogo aqui. E se você é uma dessas pessoas que quer mais do fogo na sua vida, o fogo para fazer você se posicionar, o fogo para queimar todos os sofismas e mentiras que Satanás colocou, ou que a sua própria mente gerou, esse é o momento para você vir aqui e queimar por Ele, mas queimar consciente do que está sendo queimado. Eu creio que Ele pode sim fazer com que você sinta o seu corpo tremer, as lágrimas caírem, mas o objetivo principal é fazer você ter a mentalidade mudada. O objetivo principal é fazer você, venha na fonte, venha na fonte, venha na fonte, venha receber o fogo que consome o pecado, o fogo que consome o medo. Venha hoje receber, venha hoje mudar de vida. Venha e não saia daqui diferente, não saia da mesma forma. Hoje você pode cair sim, sentindo o peso da glória, mas levante diferente. O que vai mudar é a forma que você vai levantar e não a forma que você vai cair. O Espírito Santo ele está aqui. Eu vejo Ele querendo, assim como Isaías, colocar brasas na sua boca, brasas dentro de você, fazer com que o seu DNA queima e você mude hoje. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de viver intensamente o fruto do Espírito.